Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, bem-vindo à prestação de contas. Vamos falar sobre Magalu, mais um vídeo aqui pré-resultado. Eu vou entregar para vocês aqui algumas pautas diferentes do vídeo anterior, mas na parte técnica, pessoal, a gente tem muita semelhança. Tá? Então, quais serão as pautas do vídeo de hoje? Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, Clube da Magalu. Tá? Apesar do nome dividendos, a gente também fala de ações de crescimento. Tá? Bom, a primeira pauta, Magalu versus Via no ano. Depois nós vamos aqui olhar um pouquinho sobre curva de juros, tá? Principalmente nosso DI futuro para 2027, depois realmente a curva de juros para 10 anos, como é que está, qual é o contexto. Tá? Depois entregamos aqui um pouquinho sobre a Magalu em relação ao setor. Hoje possui fundamentos múltiplos, assim, não muito interessantes em relação ao varejo, então talvez levante aí uma primeira bandeira, se já não foi levantada na sua cabeça, de que não será o varejo, o e-commerce, o marketplace, a próxima grande porrada de crescimento. Acho que o mercado vai preparar em algum outro setor, mas não o de e-commerce. A gente pode discutir sobre isso durante o vídeo. E aí um pouquinho de Magalu versus Via, né, durante a derrocada, tanto na evolução do lucro, como na comparação de indicadores de valuation. E aí, por fim, vamos terminar com Magalu. Então, Magalu no curtíssimo prazo aqui. Vamos entregar os pontinhos, os cenários, as apostas, tá certo? Para esse terceiro tri, para quem está carregado de Magalu, para quem está carregando ou para quem pretende carregar, tá? Seja para curto, tático ou longo prazo previdenciário. Vamos comentar aqui o gráfico. Certo, pessoal? Sem mais delongas, passo para vocês o disclaimer. Do disclaimer a gente volta para a primeira telinha e eu convido a todos, né? Gosta dos vídeos da Magalu, pessoal? Apesar de Clube dos Dividendos, eu presto conta com vocês aqui com os pontinhos de suporte e resistência toda semana, de Magalu e várias outras empresas que não necessariamente pagam dividendos, mas tem muito fluxo, né? Tem muita pessoa física investindo, tá? Então eu faço questão de trazer para vocês, faz bem para o canal aqui e também acho que faço companhia, né? Para os preços-alvos e para as atualizações, sempre que com fundamentos, quando tem, ainda não. No próximo mês, com certeza, o vídeo da Magalu e também da Via vai ser composto aí por fundamentos, tá? Porque teremos os resultados. Bom, no ano, pessoal, é até engraçado, vamos assim dizer, mas Magalu sobe 13,96%, eu deveria ter colocado amarelo, né, Brunão? Sobe 13%, 13,96%, quase 14%, tá? Enquanto que a Via cai 13,62%. Espelhadas, né? A última semana, pessoal, foi uma semana aí que ambas se recuperaram, tá? O price action é muito parecido, né? Vejam que o gráfico em azul é a Via, azul e preto, e o gráfico mangueira aqui, né, verde e vermelho, é o gráfico da Magalu, né? Um gráfico muito parecido. Tá muito, muito, muito parecido mesmo. Acho que a Magalu um pouquinho mais volátil e principalmente a Magalu contente com o quarto trimestre, apesar do prejuízo. A Magalu no quarto tri, tá lá em janeiro, fevereiro, subiu, enquanto que a Via lá em janeiro, fevereiro, caiu. Tá? Aqui foi a única descorrelação. No começo do ano, onde Via caiu e Magalu conseguiu respirar, mas voltou para o equilíbrio. Tá? Voltando para esse equilíbrio é o que sustenta justamente os 14% de alta, porque a Via, o equilíbrio é a queda de 30%, chegou a cair praticamente 30% no ano, tá? Então ela chegou próximo desse equilíbrio agora, tá? E subiu um pouquinho, amenizando, né, essa queda de 30% para 13%. Tá? Então a Magalu conseguiu no primeiro trimestre, tá? Janeiro, fevereiro, principalmente, sustentar uma rentabilidade. Bem verdade que ambas as companhias tecnicamente visitam, tá, as mínimas aqui do último trimestre, nos últimos 60 pregões, tá, 30 pregões, coisas desse tipo. Beleza, pessoal? Magalu então melhor que Via. Isso a gente pode comentar porque Magalu tem, né, nas suas continhas, um pouquinho mais de resiliência, né, do que a Via. A Via já mostrou um risco sacado bem volumoso, inclusive deve cair no colo do Bradesco, se a Via de repente for para uma recuperação judicial. A governança da Via é muito mais complexa do que da Magalu, tá? A briga em família, não é fácil a Via ali, pessoal. Magalu é mais bonitinha, mais novo mercado, mais tranquila. CEO ali, o filho da Luísa, né? Um cara muito benquisto, tá? Então acho que tem a parte do G, do ESG, muito melhor do que a Via. Quem saiu na frente esse ano foi o Mercado Livre. Tá? Então, Meli 34 sai na frente. Agora, e a Americanas foi praticamente excluída, né? Se você for disputar entre Via e Magalu, Magalu tá melhor. Tá?
Segundo trimestre, pessoal, vai sair lucro da Magalu? Dificilmente. Da Via? Dificilmente. Vai ser uma surpresaça. Se houver lucro das varejistas ou uma ou outra, pessoal, vai ter correria. Tá? Vai ter muita correria de preço. Agora, o prejuízo está no preço. Por isso que eu falo que a simetria está para cima. Tá? Então, uma notícia ruim, uma notícia muito ruim, está mais ou menos no preço. Uma notícia neutra ou mais ou menos boa, pessoal, faz muito preço. Tá? Então, a simetria nos marketplaces está aqui. A notícia neutra, tá? Ou um prejuízo menor, né? Ou um lucro, vai bombar. Vai ter muita correria. Bacana isso tudo. Por quê? Porque na parte do macro, pede um pouquinho de correria. Tá? Porque na curva de juros DI 27, por exemplo, nós estamos em patamares, pessoal, lá de setembro, lá de agosto de 2021. Ainda não chegamos no topo do Ibovespa, tá? No 27, né? Ali em 8,75, 8,25, tá? Tem um chãozinho ainda, tá? Mas estamos muito próximos. E se nós pegarmos o gráfico da Magalu, por exemplo, e voltarmos ao tempo, né? Já trouxe para vocês aqui diversas vezes, né? A gente voltar lá para agosto de 2021, tá? Nós vamos estar falando de preços, pessoal. Vamos tentar aqui chegar a agosto de 2021, por todo mundo na mesma linha aqui. Agosto de 2021, nós estamos falando de faixas de preço nessa magnitude aqui, ó, tá? Entre 16 e 57, 16 reais, tá? 16 a 12 reais. Bacana? Então, sem dúvida nenhuma, o macro pede ali uma reprecificação. É bem verdade que em agosto de 2021 havia lucro. Hoje não há lucro. Então, há necessidade de uma notícia neutra, né, que melhora as expectativas de lucro futuro ou de fato lucro. Para jogar preços lá para 16, pessoal, não. Tem muito mais coisa por vir do que simplesmente fazer essa comparação crua, nua e crua aqui com o DI. Beleza? Porque tempo também é dinheiro, passou-se um grande tempo, se alavancou muito mais do que era naquele momento, então tem um tempo para a empresa se organizar e estar mais desalavancada como estava lá em 2021. 2021 foi feito um follow-on para a compra da Kabum, por exemplo. Tá? Então, obviamente que juros melhorando, pessoal, follow-on vai aparecendo cada vez mais na mídia e nós devemos ter, tá? Para Magalu. Acho que ela não vai escapar de um follow-on, não, de uma capitalização. Beleza? Mas creio que a companhia tem que lucrar primeiro, tá? E ela deve lucrar para depois anunciar um follow-on aí interessante para jogar mais lenha em uma possível recuperação. DI, então, o macro, pessoal, está favorável para Magalu ter notícia menos ruim, né? Menos pior, se é que existe esse português aqui terrível, tá? Ou neutra, subir. E eu já vou falar nos preços quais seria essa subida na minha visão, embora não tenha mudado nos últimos vídeos para cá. Tá certo? O que eu tenho para o DI, pessoal? Eu falei para vocês no vídeo passado e vou repetir aqui. Estabilização, tá? Então, nesse momento, o DI deve abrir, mas a temporada corporativa vai ofuscar um pouco essa subidinha. E mesmo que ele suba nos alvos que eu tenho aqui de 10,58, 10,95, pessoal, ainda assim, nós temos o mesmo alvo gráfico que eu vou mostrar para vocês, que é o alvo gráfico do período durante a eleição, do pré, durante e do pós-eleição. Tá? Então, o meu alvo para Magalu é esse período aqui. Tá? Esse período aqui e março de 2022. Tá? Mais ou menos nessa faixa aqui de DI, ó. Tá? Essas duas faixas de março e pré-eleição é onde eu faço a correlação com o gráfico da Magalu. Então, quando eu falar para vocês, pessoal, meu alvo é lá em 5,30, 5,89, 5,95, dei uma limpadinha aqui nos pontos, pessoal, é porque eu estou comparando sim com o DI ou com os DIs, e especificamente março de 2022 e pré, durante e pós-eleição. Tá? É onde eu entendo. Então, mesmo que o DI abra, pessoal, isso eu quero falar para vocês, eu não sou vendedor para as varejistas pelo DI. Tá? Eu acho que a venda das varejistas, dos marketplaces, vão ocorrer para baixo dos patamares da PEC eleitoral, elas vão ocorrer pelo micro, pelo resultado corporativo, porque uma está indo bem e a outra está indo mal. Por hora, quem sai na frente é Mercado Livre. Beleza? Segundo colocado, Magazine Luiza. Terceiro, Via. Quarta, Americanas. Tá? A nossa curva, nosso yield de 10 anos, pessoal, está aqui exatamente na mínima feita da PEC dos precatórios. Então, nós fechamos o yield de 10 anos o suficiente para chegarmos na PEC dos precatórios. Ponto importante.
Tá? Ponto importante, por isso que eu falo que o macro está muito mais favorável. Que nós precisamos, e eu estou sendo bem comedido, colocando para vocês ali um alvo pré, durante e pós-eleição, tá? E março de 2022, certo? No topo de 2021, o nosso yield de 10 anos, tá? Estava negociando ali em torno de 9,25, 9,5, 9,30. Falta um chão para chegar lá. Então, por hora, pessoal, continuo cético com o Ibovespa, tá? De maneira geral, cético com o Ibovespa, porque não estou tão otimista para commodities em relação a boom, em relação a 2022, petróleo, 2021, minério. Não acho que nenhum minério passa 2021 topo, e nem o petróleo passa topo de 2022. E os juros ainda não fechou o suficiente como estava lá em julho de 2021, que é o topo do Ibovespa aqui. Tá? A Magalu ainda pertence ao Ibovespa. Tá? Vamos ficar de olho. O que eu imagino para o terceiro trimestre, pessoal, da nossa curva de juros é estabilização. Ainda não esse fechamento. Tá? Vamos estabilizar. Então as varejistas vão tradear o que agora? O micro, o resultado. Não vão tradear mais fechamento ou abertura de juros. Tá? Porque eu só acho que o juros vai apertar as varejistas para venda caso os juros ultrapasse mínimas e máximas pré durante a eleição. Tá aqui, ó, essa fase aqui. Eu não acho que vai passar. Eu acho que no máximo chega lá e cai de novo. E fecha de novo. Porque temos o arcabouço, temos reforma tributária, tá? Temos aí desenrola, tem um monte de coisa que faz com que a gente tenha um pouquinho mais de segurança e previsibilidade na parte fiscal. Tá? Commodities resilientes, etc. Bacana. Então é isso, né? Na parte macro é o que eu queria falar. Agora no comparativo setorial, tá? O que eu vou trazer para vocês? Que a Magalu, quando a gente olha, né, principalmente para o setor, tá? Aqui no Investidor 10, tá? Deixa eu ver se eu consigo... estou sem, né? O que eu queria dizer para vocês é que os múltiplos da Magalu, pessoal, não batem, tá? Não conseguem bater aqui o setor. Tá? Não conseguem entregar aqui múltiplos melhores do que o setor. Então, um pouco da via. Né? Então, fica complexo a gente olhar para a margem bruta, por exemplo, de uma Magalu menor do que de uma Renner. Tá? Margem EBITDA menor do que uma Renner. Tá? Então, não me parece ser o setor de e-commerce, o setor de marketplace a grande próxima porrada, tá? Para cima. É algum outro setor de crescimento também, do e-com, muito provavelmente, do small, muito provavelmente. Tá? Mas algum outro setor, não esse. Tá? De marketplace. Me parece que esse mercado está super consolidado e é aquela velha máxima, né? É um mercado ótimo para cliente, péssimo para investidor. Tá? Quando o setor, o nicho é ótimo para cliente, para nós, compradores, consumidores, dificilmente vai ser bom para investidor. A não ser que você tenha quase que um monopólio ali, ou um tamanho, um esqueleto muito grande. No caso, a Amazon, por exemplo. Tá? Que tem ali uma pulverização muito maior do que qualquer outra concorrente nesse momento. Então, se nos Estados Unidos temos uma grande, por que no Brasil a gente tem, por hora, 3, 4, né, se a gente contar americanas? Então, me parece que é um setor que deve consolidar nos próximos anos, e acho que o Mercado Livre está um pouquinho na frente, embora Magalu tenha ido muito bem 2, 3 anos atrás. Então, me parece que entre Magalu e Mercado Livre deve ficar ali um grande campeão. Acho que tem diferenças entre Magalu e Mercado Livre, os dois podem continuar por muito tempo, ainda operando e tendo ali algum tipo de, na economia real, relevância. Agora, para investimento, pessoal, é um setor complexo, é um setor muito maduro e muito competitivo, zero barreira de entrada. Legal? Então, de novo, holders, acho que isso é um primeiro ponto, né, para você relevar aí nas suas alocações nas varejistas. Tá? Não é que eu sou fãzaço do Barsi e só isso essa opinião dele é o que mais importa, não. Ele fala muito disso, mas é um pouco óbvio, né? Um pouco do bom senso. Quando o setor é muito bom para o cliente, quer dizer que nós temos muita competitividade. Isso é ótimo para a economia real, mas a gente, como investidor, aplicador de longo prazo, nós queremos ou dinheiro para hoje, dividendos, renda, tá? Ou comprar a um preço e vender a um preço maior. No caso da Magalu, é somente a segunda parte, tá? Comprar um preço e vender a um preço maior, porque o dividendo vai ser difícil. É um setor que, se ela for bem 1 ou 2 anos, no terceiro entra um novo concorrente. O concorrente chega próximo, imita, faz algo parecido, porque não temos ali uma inovação tecnológica, patentes, etc., para barrar essa entrada. O custo de mudança de você entrar num site da Magalu para o Mercado Livre é zero, para a Via é zero, tá?
Bom, o que eu quero dizer aqui, pessoal? A queda do lucro da Magalu foi muito mais forte, até pelo crescimento do mesmo em relação à Via. Então a Via foi medíocre de 2014 até agora, né? A Via em nenhum momento conseguiu aproveitar esse crescimento do PIB nominal, esse boom que nós tivemos na Bolsa, em nenhum momento. Nos preços das ações, sim. Mas no lucro, pessoal, Via em azul, em nenhum momento. Tá? Ela ainda é um turnaround a ser concretizado, se você acredita. A Magalu não, a Magalu fez um turnaround e por ser cíclica, e aí a gente pode falar, pode criticar, fez M&A quando não era para fazer M&A, não sei, a gente pode falar de várias coisas aqui em relação à dinâmica de mercado, mas ela está ciclando para baixo, tá? Porém, quando o negócio foi bonito, minimamente bonito, ela lucrou e muito, tá? Se esse lucro vai se expandir rapidamente, não acho, pessoal. Por quê? Porque, de novo, é um setor de barreira baixíssima. Então, várias empresas pegaram pelo menos um pouquinho desse gap, dessa volúpia que a Magalu teve de 2015 a 2020. Tá? Você pode falar de Shein, você pode falar de Mercado Livre, pode falar de várias empresas que olharam para a logística da Magalu, copiou, Omnicalidade copiou, e agora vai ser difícil a Magalu crescer dessa maneira aqui. Ó. Tá? E mesmo que cresça, pessoal, a Magalu, Mercado Livre, qualquer outra do setor, muito provavelmente depois de 2, 3 anos alguém vai copiar. Tá? Porque é um setor onde a inovação tecnológica não tem barreira, não tem patente. Tá? A cópia acontece, certo? Bom, por fim, vamos comparar aqui Magalu e Via Varejo, pessoal. Qual que é o destaque que eu dou? Eu acho que é o destaque mais legal aqui. Eu vou tirar alguns filtros, beleza? Já coloquei, não sei porque está aparecendo todos, mas o que eu queria colocar para vocês é que a Magalu, pessoal, na parte de dívida, vamos achar aqui a dívida rapidamente. Dívida líquida aqui, ó. A Magalu tem menos dívida, tá? 0,49 aqui a Magalu em relação ao PL. Então, dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, pessoal, de 0,49 é interessante, uma alavancagem menor. E dívida líquida sobre EBITDA 2,6 contra 3,81, sem falar do que não aparece aqui, né? Que são as provisões trabalhistas, tá? E o risco sacado que a Via já mostrou ter muito mais forte do que a Magazine Luiza. Operacionalmente falando, Magazine Luiza é mais redonda. Terminando, pessoal, e olhando para o gráfico agora, tá? O que eu tenho aqui é uma aposta. Tá? Eu coloquei para vocês, tudo é aposta, né? Às vezes é para longo prazo, às vezes para curto, aí vocês decidem, tá? Mas tanto para o alocador de longo quanto para o de curto, o meu cenário base para a Magalu é que ela não perde esses pontos aqui. O 279, 292, 264, 248, né? E todos esses pontinhos aqui vão ser uma batalha muito forte dos compradores, devido a um trade macro e na expectativa da assimetria maior, que é o quê? Que é a assimetria de notícias neutras ou notícias boas serem porrada para cima, tá? Porrada para cima até que faixa de preço, pessoal? Eleição, tá? Ou março de 2022. São os dois topos no gráfico, são os dois pontos do juros futuro, são os dois pontos técnicos que eu vou falar para vocês. Lá é alvo. Tá? Então, qual que é o cenário, tanto para Via como para Magalu, mas principalmente Magalu, que deve ter o micro resultados não estorvando tanto. Tá? É um cenário de perda de tendência de baixa e ganho de tendência lateral. E essa lateralização tem o topo em março de 22 e período pré durante pós-eleição. Que está onde, pessoal? No gráfico, tá facinho aqui, ó. Tá nesse ponto e nesse ponto. Então, eu não acho que a Magalu vai vencer. Os compradores vão vencer esses dois pontos por muito tempo. Então, dos 5,30 aos 6,89, para mim é alvo, tá? É onde eu espero que o preço bata lá em 2023 ou em 2024 e volte para a estabilidade até que ela apresente lucro novamente com consistência, tá? Estabilidade está onde, pessoal? Dos 3,18 aos 3,43. Agora eu estou aumentando um pouquinho a parte de estabilidade, estou colocando para vocês aqui, ó. Em relação ao outro vídeo, são dois pontinhos novos. 2,48, 3,84. Dos 2,48 aos 3,84, pessoal, é neutro, é ali justo, vamos assim dizer, para Magalu. É você nem que está comprando caro nem barato. Tanto você vendedor, tá, com o alvo ali em 1,59, 2,13, não está vendendo caro e nem barato, como você comprador. Tá? Vai estar numa região de equilíbrio, né, objetivando, na minha opinião, 5,30, 5,89, 6,89, máximo. Tá? Essas três faixas superiores são os alvos de compra. E essas 2 a 3 faixas aqui de venda, 2,13, 1,59, são os alvos de venda. Então, essa é a aposta, seta verde e seta vermelha.
Na parte onde eu vou pôr aqui de laranja, pessoal, é onde você se prepara para arrumar ou para vermelha, pessimistas que me acompanham, ou para verde, otimistas que me acompanham. Beleza? Mas o tempo é o que vai deixar você mais pé da vida, porque não vai ter dividendos enquanto a ação ficar caranguejando aqui. E não me parece ser no segundo trimestre, pessoal, que vai vir a surpresa, que vai vir a assimetria, que vai vir o lucro ou a redução do prejuízo, redução da alavancagem. Tá? Não creio que vá vir. E nem a temporada de capitalização. Tá? Um follow-on, alguma coisa que dê uma respirada na companhia, principalmente a Magalu, que tem uma boa capacidade de aquisição, né, de capitalização. A Via emitiu aí a CDI mais 6, CDI mais 4, né, um negócio muito caro. Eu acho que a Magalu não. A Magalu tem moral, vamos dizer assim, credibilidade para fazer follow-on. Tá? Então tem que ter paciência. É o grande jogo desse setor nesse momento. Mas taticamente, meu cenário base é que segura aqui 264, 279, 292 e viaja até no máximo 5,30, 5,89, 6,89. Beleza, pessoal? Mais um vídeo aqui da Magalu. Um grande abraço. Tchau, tchau.